Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Reverendíssimo diácono Arildo, caros filhos, a liturgia desse 27º domingo do tempo comum vai nos convidar a refletirmos sobre a realidade da fé e vai como que nos conduzindo para entendermos o que de fato é a fé. A fé que nos permite uma relação com Deus. E aí a primeira leitura, de forma magistral, dá voz àquela que é a questão que abala o coração de todo crente. Abacuque faz a Deus a pergunta que todos nós que cremos de quando em quando fazemos: Senhor, por que o mal? Por que permites, Senhor, a violência? Acaso os vossos olhos não veem o mal que está sendo feito? Se o Senhor é bom, como permites o mal? Abacuque dá voz à questão que abala o coração e a fé de todo aquele que crê. E Deus responde a Abacuque. E é interessante porque Deus, no início da resposta, deixa claro ao profeta: escreve, para que possa ser lida com facilidade. Já era Deus, na sua sabedoria, sabendo que assim como Abacuque, nós também, como homens e mulheres de fé, diante do mistério do mal, perguntaríamos: por que isso? Adiantando a resposta à nossa pergunta. E aí vai dizer Deus ao profeta: se demorar, espera, pois virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. O justo viverá pela fé. Mas talvez o problema não seja a falta de resposta de Deus, porque essa nós temos aqui de forma clara, mas esteja justamente no fato de que ainda não sabemos ter fé. Vejam, meus filhos, nós nos confundimos quando pensamos que a fé no relacionamento com Deus é uma ação que vem de nós para Deus. Nós nos confundimos quando pensamos que a fé se descreve num sentimento que eu tenho em relação a Deus. Não. A fé não é um sentimento, nem um sentimentalismo, e tampouco é uma realidade que parte de mim para Deus. É verdade que há fé humana. Há fé humana. Mas essa fé humana não dá conta da relação entre nós e Deus. Porque a fé humana, ela se baseia na razoabilidade. A razoabilidade das coisas nos permite ter fé humana. Um exemplo muito simples. Nós, quando vamos a um restaurante, quando chega o prato, não ficamos pensando se a pessoa colocou chumbinho na comida. A gente degusta aquele prato com confiança de que quem preparou não fez nada de errado ali. Porque a razoabilidade nos diz que o estabelecimento que nós estamos é destinado àquilo e não vai servir alguma coisa que vai me fazer mal. E essa razoabilidade me faz ter fé humana para comer ali sem me perguntar coisas básicas. Quem foi que fez essa comida que eu estou comendo?
Não sei quem fez. Pode ter sido um louco, que hoje está de mal com a vida e quer matar alguém. Mas, de novo, a razoabilidade de que isso é difícil de acontecer, estando ali, nos faz ter fé humana para comermos sem nos preocuparmos. Outro exemplo, a gente entra ali num ônibus, ninguém fica olhando para a cara do motorista para ver, será que ele vai jogar o ônibus ponte abaixo? Acredito que ninguém fica pensando nisso, né? Entra ali, olha para a cara dele, tá com cara de que brigou com a esposa hoje, que ela jogou na cara dele que ele nunca fez nada de importante, que ele nunca vai sair no jornal, e hoje ele vai dar com o ônibus ponte abaixo para amanhã ela ver que ela estava errada e ele sim ia sair no jornal. A gente não fica pensando, bom, pelo menos normalmente, não fica fazendo essas construções. Porque a razoabilidade das coisas nos leva a acreditar. Não, o motorista vai me levar ali para o meu destino. Inclusive, se a viagem for longa, a gente até dorme. Se demole, passa do ponto. Porque é razoável acreditar que esse profissional vai me levar com segurança. E por isso eu tenho fé humana de confiar numa pessoa que talvez eu nunca vi na minha vida e que vai estar com ela na mão durante ali o percurso da viagem, 1 hora, 2, 3. Então, vejam, a fé humana ela se baseia na razoabilidade. Você confia aparentemente em pessoas estranhas, em realidades que você não tem controle, mas você não faz isso gratuitamente. Há uma razoabilidade que te leva a confiar. E não há problema isso. Só que essa fé, essa qualidade de fé para a relação com Deus não é o suficiente. Sabe por quê? Porque não há nada de mais irrazoável do que a vida. A nossa vida como é, não é razoável. Não é razoável. A vida como ela se apresenta é demasiadamente irrazoável, beirando a irracionalidade. Tempos atrás nós vimos, de forma muito concreta, os jornais falavam daquele caso, daquele bebezinho que foi espancado pelos pais, quebrou o fêmur, vários ossos e acabou morrendo. Qual a razão? O que poderia uma criança recém-nascida ter feito de tão grave que justificasse essa atitude daqueles pais? Que pudesse justificar, é claro que não é possível, mas dar alguma razão, mínima que seja, para aquela atitude. Não há. Não há. O que justifica que pessoas boas padeçam tantas coisas, enquanto pessoas que fazem declaradamente o mal saiam aparentemente impunes de tudo? Qual a razão por isso? Eu me lembro de um sepultamento que fui fazer, é sempre um momento difícil, mas há alguns que são particularmente piores. E fui fazer ali, fui para Ezequiel, era uma mãe enterrando o seu filho único, 20 anos, que morreu de uma forma trágica, injusta, e a deixou literalmente sozinha, porque eles só tinham um ao outro. No velório, só tinha ela. O resto que estava eram amigos de trabalho, amigos da escola,
e pessoas da comunidade. Eles não tinham mais ninguém. Onde está a razão? O que de razoável tem diante de um fato desse que a vida nos impõe? E por isso eu digo, a fé humana não é suficiente para a relação com Deus, porque ela exige razoabilidade. Mas a vida não é razoável. A vida não é razoável. E, portanto, se ela não dá conta, é preciso que eu entenda que a fé que me leva a esperar em Deus contra toda humana esperança, diante do mistério do mal e da violência que se coloca diante dos meus olhos, não é uma atitude humana, mas é uma realidade do dom acolhido. Porque a fé, apesar do que nós pensamos, não é uma ação nossa para com Deus, mas antes de tudo, de Deus para conosco. Porque a fé é um dom que Deus concede a nós, de modo que até a confiança que colocamos no Senhor é um dom que antes recebemos dele. Isso é a fé. Um dom acolhido, mas não acolhido simplesmente no discurso, acolhido por meio de uma vida vivida na dinâmica da confiança em Deus, do abandono nas mãos de Deus, numa vida que silencia a sua vontade para aderir cada vez mais à vontade de Deus. E porque vive essa dinâmica, pode esperar, mesmo diante do mistério do mal que contempla com os olhos. Porque sabe, pela fé vivida, que mesmo que a justiça humana falhe, Deus não falhará. Como ele diz ao seu profeta, quem não é correto vai morrer. Portanto, mesmo que humanamente pareça que os maus estão vencendo, ao juízo e ao tribunal de Deus não escaparão. Não se safarão. Não sairão com a sua, mesmo que não paguem frente à justiça dos homens. E por isso eu posso esperar. Esperar naquele que faz justiça contra todo o mal. Esperar naquele que tem contado o tempo em que o mal poderá acontecer. Porque Deus não permite o mal. É um erro gravíssimo dizermos que Deus permite. Deus tolera o mal. Tolerar e permitir são conceitos totalmente diferentes. E só o tolera porque sabe que por meio da sua graça pode, para além do mal, tirar um bem infinitamente maior. Só por isso que Deus tolera o mal. Porque sendo Deus, sabe tirar desse mal um bem muito maior do que o mal que contemplamos. E por isso ele tolera que o mal aconteça. Mas essa fé que nós recebemos de Deus só será acolhida como dom do alto se aprendermos hoje com os apóstolos a clamarmos ao Senhor. Clamarmos não que Ele aumente a nossa fé, mas que Ele nos conceda a fé. Porque vejam, Jesus logo corrigiu o pedido dos apóstolos. Se tivessem fé, mandariam a essa árvore e ela se lançaria ao mar. Ensinando a eles e a nós que a oração do pedido da fé deve ser a oração diária e constante de todo aquele que se diz crente. Não podemos passar um só dia da nossa vida
sem pedirmos ao Senhor que nos conceda a fé. Uma fé, repito, que não é expressada num sentimentalismo ou nas emoções à flor da pele, mas expressada numa vida vivida na coerência da vontade de Deus. Por isso Jesus emenda ao pedido dos apóstolos a parábola do servo, para nos lembrar que a fé como dom compromete a nossa vida para sabermos que não temos mérito. Porque até a confiança que depositamos nele, recebemos dele. E por isso nem eu nem você temos mérito nenhum diante de Deus. Por isso mesmo não pode ser a nossa vontade, porque se fosse pela nossa vontade, sequer teríamos fé. Se Ele não nos desse o dom da fé, sequer poderíamos esperar e confiar nele. Portanto, é preciso, à luz desse dom que devemos clamar, entender que um homem e uma mulher de fé precisa viver a vida do servo que se sabe fazendo aquilo que o seu Senhor quer. Do servo que abre a mão da sua vontade para acolher uma vontade muito melhor. Do servo que abre a mão da sua desesperança para acolher pela fé o dom da confiança e da esperança no Senhor. Aí sim, seremos iluminados por esse dom para podermos, à luz dele, ver aquilo que os nossos olhos agora não podem ver, porque estão cegos pela dor e pela violência. É comum, meus filhos, que diante da dor e da violência do mundo, muitas vezes, mesmo nós que dizemos crer, nos revoltemos. Quem de nós não disse ou não ouviu, frente a um momento de dor e de violência, seu ou de um outro que lhe é próximo: Deus não me vê, Deus me abandonou, onde está Deus que disse que cuida de mim? O mistério da dor, da violência, na sua irrazoabilidade, nos cega, nos impede de levantarmos a cabeça e tirarmos o foco desse mistério sofrido para percebermos que há mais do que dor e violência à nossa volta. Para vermos que para além da dor e da violência que marcam a vida do homem, há um Deus providente que continua cuidando de nós e continua nos convidando a esperar nele. Há um Deus que só tolera o mal, porque no horizonte tem um bem muito maior preparado para nós. É preciso hoje, ao pedirmos ao Senhor que nos conceda o dom da fé, permitirmos que essa luz ilumine os nossos olhos, que estão cegos pelo mistério da dor e do mal neste mundo, para vermos de novo que para além dessa realidade, há um plano de um Deus que continua conduzindo a nossa vida e no qual podemos e devemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança, sem medo de abrirmos mão da nossa vontade, porque aquele que nos chama como servos nos concede a fé e junto da fé a graça de sermos aquilo que só Ele pode nos fazer ser. Que Deus nos ajude, que a prece dos apóstolos hoje seja nossa, para que o Senhor nos conceda a fé e nos dando este dom, o faça em nós crescer e aumentar até a vida eterna. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé.